Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é o local ideal para as grandes discussões, os grandes debates, onde nós temos a oportunidade de trazer as pessoas que estão fazendo a diferença no estado de Goiás. E hoje, Fernanda, nós vamos trazer alguém que realmente está fazendo a diferença. Não só ele, mas o time todo que ele representa. A turma toda, a gente está recebendo aqui, representando os produtores de soja do estado de Goiás, Clodoaldo Calegari, presidente da AproSoja. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer, uma honra para a AproSoja estar aqui falando às pessoas que acompanham o FACIEG Pod. É isso. Clodoaldo, e tem uma coisa muito simbólica sobre a soja, que é onde a soja chega, o progresso, o desenvolvimento chega junto. Que riqueza, né? É, realmente. A gente tem vários exemplos no Brasil afora, principalmente no estado do Mato Grosso e aqui em Goiás também. O estado do Mato Grosso tem muitas cidades que nasceram em cima da soja. Pessoas chegaram, se instalaram, construíram um barraco. Depois do barraco veio as casas para morarem, veio uma igreja e nasceu uma cidade. Temos Sinop dessa forma, temos Primavera do Leste, temos Sorriso, várias cidades que são pujantes hoje. E realmente, por onde a soja passa, normalmente ela transforma a vida das pessoas. Rio Verde, né? Aqui em Goiás. Aqui em Goiás tem Rio Verde. Eu cheguei em Rio Verde para estudar. Eu fiz faculdade de agronomia lá. Eu cheguei em 1989 e Rio Verde tinha 80 mil habitantes. Olha. Hoje a cidade tem 240 mil e é de uma pujança impressionante. Onde o cultivo de grãos chega, normalmente a gente ganha em qualidade de vida, ganha na educação, transforma a vida das pessoas, você gera emprego, você gera renda, movimenta o comércio local. Então, e tanto que quando a gente tem alguma quebra de safra, vocês que são da Federação do Comércio têm mais informação até do que a gente sobre isso, mas o comércio das pequenas cidades principalmente sente muito. É o motor, né, da economia, tudo interligado, e a dependência que o nosso país tem, né, da atividade agrícola. A sua vocação agrícola vem de onde? O senhor mencionou aí que é formado em agronomia. Sim. Bom, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena chamada Tapejara, no norte do estado. É uma região agrícola. Mas a minha família era família de madeireiros no interior do Rio Grande do Sul. E nas áreas que iam sendo abertas, eles costumavam plantar para subsistência. Veio desde o meu avô, meu bisavô que levou meu avô para aquela região. E meu pai, os irmãos, os primos dele, que trabalhavam juntos, plantavam arroz, plantavam milho, e quando chegou a década de 70, que a soja chegou mais forte na região, eles começaram a plantar soja. No início da década de 80, propriedade pequena, família crescendo, o espaço foi ficando pouco. Isso é a realidade de muitas regiões, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, para buscar um horizonte onde pudesse expandir alguma coisa. E eles começaram a vir para Goiás. Foram a Mato Grosso primeiro, depois vieram para Goiás procurar algum lugar para tentar expandir um pouco. E em 1984, meu pai com um irmão, que era meu padrinho de batismo, e com um primo, que é meu padrinho de crisma, é o único que está entre nós ainda dos três, chegaram em Silvânia e em 3 adquiriram uma área de 300 hectares. Então, assim, para eles naquilo era muita terra na época. Uhum. E assim se começou a produzir soja já na safra 1984-85. Uma coisa que eu observo, Fernanda, e o Clodoaldo vai me dizer se eu estou errado, boa parte dos produtores goianos tem um pé lá no Rio Grande do Sul? Bastante. No Rio Grande do Sul acho que é o maior número, mas tem muitos catarinenses, paranaenses, tem muita gente do Paraná. Sul, então aí já vai. O estado de São Paulo também boa veio parte. uma leva um pouquinho depois, sabe? Parece que o gaúcho paranaense foram os primeiros a virem para o Cerrado com mais força. Depois veio muita gente do estado de São Paulo também, que veio ampliando para cá. A cana tomou muito espaço em algumas regiões e o pessoal muitas vezes arrendava suas terras para cana, que o valor era muito interessante
interessante, vinha para Goiás, comprava um pedaço de terra e usava desse expediente de ter uma renda boa com a cana para arrendar mais áreas aqui. Aconteceu muito isso na minha região, aconteceu muito no sul do estado aqui e também no sudoeste. O paulista veio meio que, para eles, passou a ser um negócio interessante arrendar as terras que tinham no estado de São Paulo para cana, que talvez com 1 hectare lá eles arrendavam 3 de soja aqui. Hoje já você não tem mais tanta disparidade assim. Ainda existe um pouco, mas não é mais uma disparidade como era antigamente. Em Goiás existe muita disparidade também, né? Você tem terras na região sudoeste, que é um valor agregado muito alto. Você vai lá para o norte, nordeste, é um valor um pouco mais abaixo, né? Mas uma coisa vai puxando a outra. A verdade, Márcio, é que a gente nos últimos anos, depois do último boom das commodities, que a gente teve preços elevados de soja e milho, houve um processo inflacionário no mercado de terras, tanto com preço, valor venal, quanto com arrendamentos. E isso empurrou as pessoas, às vezes, para regiões mais distantes, com menos estrutura, mas com potencial de desenvolvimento, justamente por ter um valor mais acessível. A gente viu preços proibitivos de arrendamento aí, que não fecha a conta. Hoje a gente ainda vive isso. E isso também levou muita gente à dificuldade financeira, porque às vezes a pessoa deu um passo grande, confiando de que tudo se manteria naquelas condições, e com a volta dos preços à normalidade, os custos não voltaram com a mesma intensidade. Então você teve um achatamento de margem, um aperto muito grande para o produtor rural. Então muitos hoje se encontram em sérias dificuldades, não só por problemas climáticos, mas também por problemas de gestão financeira. Compraram terras caras ou arrendaram terras caras porque o mercado passou a ter esses valores e hoje eles têm dificuldade de honrar seus compromissos. Então a gente espera que essa turbulência passe logo, porque nós já vimos de 2 anos bem difíceis. O Clodoaldo chegou aqui, gente, no estúdio hoje, dizendo que tinha acordado muito cedo e que foi despertado pelos passarinhos. Olha que luxo, luxo de quem vive na roça, né? Aí a gente pensa assim, só na parte boa, né? Mas o senhor está mencionando aí, todas as dificuldades que o produtor tem são inúmeras, né? Elas vêm muito antes do plantio da soja, né? A cabeça fica fritando o tempo inteiro. O passarinho está cantando, mas vocês são um povo estressado, né? O passarinho estava cantando hoje cedo por conta da chuvinha que deu ontem. Foi pouca lá na fazenda, mas já refrescou, já muda o ar que a gente respira. A gente está aí ansioso aguardando esse estabelecimento das chuvas para poder deslanchar com o plantio. Quanto a esse estresse, ele é muito intenso na vida do produtor rural, porque o produtor rural tem o seu negócio a céu aberto e a grande maioria não tem condições financeiras de implantar irrigação, ou mesmo não tem condições hídricas. Tem propriedades que não têm água suficiente para você montar um sistema de irrigação. E aí fica na total dependência do clima, fica pensando, rezando para São Pedro e pedindo ajuda. A gente chega nessa época, é uma época que a gente pega um capital muito grande por unidade diária e enfia debaixo da terra. E ali vem uma semente com um monte de tecnologia embarcada e ela tem que receber o volume de água certo, na hora certa, e ter a qualidade de germinação e vigor necessários para emergir. A partir do momento que nós pegamos a nossa semente e colocamos ela na terra, ela já está perdendo potencial produtivo. Ela vem com um potencial intrínseco àquela variedade, àquela cultivar, seja de soja, de milho, qualquer outro cultivo, lá em cima. Quando você coloca ela no chão, ela vai enfrentar dificuldades do clima, ela vai enfrentar pragas no solo, ela vai enfrentar doenças, ela vai enfrentar competição com plantas daninhas, ela vai enfrentar uma série de fatores que começam a roubar a produtividade. Aí o produtor tem que estar muito atento para o tempo todo fazer a interferência necessária com o uso dos produtos que possam viabilizar esse desenvolvimento. Isso leva todo o ciclo de cultivo. Gente, que interessante, eu nunca tinha pensado no sofrimento da semente. Olha isso. A planta é um ser vivo. Eu vou fazer um parênteses agorinha, mas é muito interessante falar isso. É um ser vivo como qualquer um de nós,
que tem a saúde frágil e que, se você não tomar certos cuidados, não for bem alimentado, não for bem tratado, você não desenvolve direito. Então, uma planta subnutrida, ela vai ficar raquítica, ela vai ficar subdesenvolvida, ela não vai expressar o potencial produtivo. Então, nós usamos fungicidas que às vezes têm o mesmo princípio ativo que usamos para as plantas, que você usa para um tratamento de pele. Muitas vezes eu falo assim que o inseticida que usa para piolho em casa não tem problema, mas lá na lavoura ele é criticado, e é o mesmo princípio ativo, entendeu? Então, assim, são coisas que são difíceis de conduzir, leva o produtor a muita preocupação, e se o clima não colaborar, lá na frente ele não vai ter sucesso, e todo aquele investimento que ele fez talvez não tenha um retorno financeiro. É uma grande aposta, acima de tudo, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Deixa a gente antes falar da FIC Goiás, que está chegando. Está chegando, Fernanda. É o maior evento do setor produtivo goiano. Vai acontecer aqui em Goiânia, entre os dias 29 de outubro até 1º de novembro. Lá no Centro de Convenções de Goiânia, e juntou a indústria, o pequeno e médio empreendedor, o comércio, as cooperativas de crédito, o agro. Vai ser um evento gigantesco. Márcio, eu não posso perder a oportunidade de apresentar a minha empresa num local como esse. Vai ter muitas pessoas e realmente, se fosse você, não perderia essa oportunidade. Márcio, mas como é que eu faço para colocar a minha empresa nesse evento? É só procurar nossas associações comerciais. Clodoaldo, você comentou bem aí dos desafios do setor produtivo, mas eu estava conversando com um amigo que trabalha, né, na instituição financeira, e eu comentando com ele o desafio que está o crédito, que está tudo muito caro e está exigindo muita garantia. E ele pontuou várias questões, entre elas, logicamente, a política fiscal do governo federal e tal, mas ele ponderou também e falou: Márcio, está explodindo esse tempo de recuperação judicial. E aí acaba que o banco ele está cada vez mais rigoroso, está trabalhando em cima de garantia real, e aí tudo vai onerando. Como que você acompanha? Porque a recuperação judicial, sobretudo quando vai para o agro, os valores são bem elevados, né? E que é uma ferramenta extremamente importante, nós não podemos falar mal dela, porque realmente nós temos que criar uma situação jurídica para aquele que de fato está passando por uma dificuldade financeira, que precisa de um fôlego, porque se aquela pessoa quebrar, ele causa um impacto social enorme. Mas tem alguns que não estão usando da maneira adequada e acaba que surge o nome de todo mundo, né? Como que a ProSoja ela também trabalha nesse sentido de estar orientando os seus associados? Como está essa realidade da recuperação judicial? Márcio, a recuperação judicial, como você falou, é um instrumento legal, mas é um instrumento que muitas vezes é vendido para o produtor ou para o empresário que entra em dificuldade como a grande salvação. E às vezes essa pessoa não consegue ter a percepção do nível de endividamento dela, se esse endividamento dela realmente se encaixa em uma RJ, ou se esse endividamento dela talvez possa vir a ser sanado com uma negociação direta com as instituições bancárias. Então, muitas vezes existem pessoas, principalmente no ramo jurídico, que levam o produtor a acreditar que é o melhor caminho. Não posso generalizar, tem muitos escritórios sérios, a gente conhece vários, e que realmente conseguiram endireitar a situação das pessoas. Agora eu tenho visto pedidos de RJ se arrastando já há 3, 4 anos e ainda não conseguiu o deferimento judicial para que dê andamento, porque não fecha a conta. A base documental não justifica. Não dá, entendeu? Então isso é meio complicado. E isso levou, eu acho que é o principal fator, principalmente da limitação de crédito do produtor rural. A gente tem todas as dificuldades de acesso a plano safra, o subsídio é muito baixo, o seguro é praticamente inexistente, tem piorado ao longo dos anos, anuncia um número muito impactante, um número grande, que realmente é bonito para jogar para a plateia, mas não é factível e não é aplicável, a gente não consegue fazer isso chegar no produtor rural. Aí, com toda essa enxurrada de recuperações judiciais, o que a gente tem visto é que as instituições financeiras estão se resguardando ao máximo.
Hoje, para você abrir qualquer crédito, mesmo que você tenha o melhor histórico pagador, eles querem uma alienação fiduciária. Quando você pensa por esse lado, você pensa no produtor rural que é arrendatário. Quem em sã consciência vai dar seu imóvel para a alienação fiduciária para garantir uma dívida de terceiro? Então o arrendatário está ficando sem acesso ao crédito direto. Aí ele tem que recorrer ao crédito cooperativo, ao crédito privado, e acaba que isso, a taxa de juros normalmente, o custo desse crédito se torna muito mais elevado que as vias oficiais. Então, assim, realmente assustou o mercado financeiro o número de recuperações judiciais. Eu espero sinceramente que a grande maioria se reestruture e voltemos a ter um período de mais calmaria. Mas hoje, como eu falei, muito produtor que está aí captando crédito em bancos públicos ou privados ou até internacionais há 20, 30, 40 anos, sem nenhum dia de atraso, sem nenhuma inadimplência, chega a bater na porta do banco, o banco fala assim, não, está aqui, para você eu tenho uma taxa boa, a taxa é essa, mas eu quero o seu imóvel em alienação fiduciária. Eu queria que você falasse também, Clodoaldo, um pouco sobre os custos de produção. Como é que isso chega para o produtor? Os custos estão cada vez mais altos? A gente vem acompanhando essa queixa assim, desde a pandemia para cá com mais evidência, mas ano a ano vocês têm sentido? Ou deu uma segurada? Não, eu acho que pelo tempo que a gente está na agricultura, eu, como falei, minha família há 40 anos, eu logo me formei, comecei a trabalhar no setor também, eu já vi algumas ondas de aumento de preços de commodities, normalmente por um problema sério. Nós tivemos um problema com cancro da haste no início dos anos 90, que foi uma doença que dizimou a lavoura de soja, e aí começamos a ter dificuldade de oferta de produto, e os preços explodiram. Depois, por endividamento. Então, assim, teve vários momentos em que veio essa onda de falta de oferta e demanda aquecida, e os preços subiram. Normalmente, eles sobem e os custos de produção não acompanham com a mesma intensidade num primeiro momento. Uhum. Mas, no segundo momento, a curva se aproxima. E quando a coisa vira de ponta para a cabeça, como a gente fala, quando se inverte a curva do valor de commodity, ela volta muito rapidamente aos valores normais. E aí existe um ponto de inflexão dessas duas curvas que tira muita gente da atividade. Quando acontece de um preço estar muito elevado, todo mundo olha de fora e fala assim, isso é fácil. O agricultor está se dando bem, está ganhando dinheiro, olha lá, está trocando a caminhonete, está trocando máquina, está comprando apartamento. Isso não pode ser tão difícil, vou plantar também. Uhum. E aí o mercado fica super ofertado, os custos sobem devido à procura intensa de matéria-prima, de mercadorias, de máquinas, e as duas curvas se tocam. E aí tira muita gente da atividade, tira inclusive pessoas que já estavam na atividade, que tinham costume, mas que não souberam gerir corretamente o seu negócio, tentaram acompanhar o efeito manada, que a gente chama, tentaram acompanhar os demais e ficaram pelo caminho. O que aconteceu na pré-pandemia é que a gente teve uma explosão como nunca vista dos preços de soja e milho, principalmente de soja. E eu até brinquei um dia disso, brinquei sério, eu falei assim, nós estamos lascados daqui 3 ou 4 anos, porque os custos vão subir e isso vai voltar ao normal. E foi o que aconteceu. Eu acho que um dos únicos setores que não parou por nada na academia foi a agricultura. Uhum. A minha propriedade não ficou fechada nem um dia durante a pandemia. Nós não podemos parar de produzir alimentos. A gente não pode parar de trabalhar. E a coisa mais engraçada, eu tive 3 funcionários só que pegaram Covid durante toda a pandemia. Apenas 3. Parece que o pessoal no campo um pouco mais, a imunidade um pouco mais melhor, alta, né? Mais elevada. E aí os custos não retornaram da forma como deveriam. Tá certo que nesse meio do caminho nós tivemos conflitos internacionais, guerras
como guerra da Ucrânia, vários conflitos no Oriente Médio acontecendo, e isso gera muitas tensões, frete marítimo subiu, matérias-primas, como por exemplo, nós somos muito dependentes de fertilizante vindo do exterior. Praticamente todo o cloreto de potássio que a gente consome vem do leste europeu, área em conflito. O petróleo subiu, teve impacto nos nossos combustíveis aqui. Máquinas, componentes, a indústria deu aquela desacelerada, então os preços de máquinas se elevaram e não voltaram como deveriam ter voltado ainda. Hoje, a indústria de máquinas e o comércio está sofrendo porque o produtor não tem condição de trocar máquinas. Muitas vezes a gente ouve esses números de feira, de negócios, a gente fica com o pé atrás, porque a gente conhece a realidade do setor e sabe que esses números não se concretizam. Às vezes são números de pedidos jogados lá, tem tanto de pedido, sai metade se sair. Então, esse impacto que está tirando bastante gente do setor e colocando em dificuldades ou fazendo abandonar o negócio. Vamos falar da MAG Seguros, Márcio? Fernanda, a MAG é uma das maiores seguradoras do mundo e ela é especializada em seguro de vida e com o Tchan, que é o seguro de vida coletivo. Então, se você tem um empreendimento, você tem lá os seus colaboradores e você quer dar uma proteção ampla para todos, até porque é um assunto meio melindroso de falar, mas todos nós sabemos que é uma realidade, né, da vida e isso pode bater na nossa porta. É melhor a gente ter uma proteção. E outra característica muito bacana da MAG Seguros, que justamente pelo fato dela ser coletiva, ela consegue trabalhar com valores que são extremamente atrativos. Então, se você quer conhecer, Márcio, como é que eu chego, como é que eu entendo, como é que eu faço para contratar a MAG Seguros, é só procurar as nossas associações comerciais. Ô, Clodoaldo, toda vez que a gente tem a oportunidade de ouvir um líder classista do agro, é uma pergunta inevitável. Porque, sobretudo através de um trabalho feito de maneira massiva por parte da imprensa, o produtor rural é um bandido que arrebenta o meio ambiente. Essa é a visão que nos é vendida. Sendo que, justamente, é o contrário. Eu até comentei uma certa vez, falei, gente, você teria coragem de colocar fogo na sua casa? Aí o cara, não sou doido. Pois é, se o fazendeiro, quando ele põe fogo na fazenda dele, ele está colocando fogo na casa dele. Então, e a questão também da utilização dos recursos hídricos, são situações que, se não for feito de maneira controlada, o produtor rural está cavando um buraco que ele que vai cair. Logicamente, isso é um prejuízo que é coletivo, mas o efeito imediato é para o próprio produtor. Então, acho que é muito importante, todas as vezes, a gente criar uma contranarrativa, né? Como que, de fato, é a pauta do produtor rural perante o meio ambiente? Que boa oportunidade que você está me dando, Márcio. Nós temos, inclusive, aqui dentro do estado de Goiás, estreitado muito o nosso relacionamento na Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem a doutora Andréa Vulcanes nos dando muitas oportunidades, inclusive, de discutirmos instruções normativas que muitas vezes não ficavam claras para a própria secretaria, que aquela situação não trazia ganho ambiental. Pelo contrário, eu vou dar um exemplo bem claro. Tem muitos pivôs de irrigação. O pivô central, ele gira completando um círculo o tempo todo. Ele pode girar para um lado ou para o outro, mas é um círculo. E muitas vezes implantava o pivô e o proprietário não conseguia autorização para remover uma pequena moita, a gente chama de capão de mato ou capão seco, um pedaço de capão. Capão seco por quê? Porque não tem água para nenhum animal beber dentro dele. Então, assim, um capãozinho de mato ali. O que acontece com a irrigação? O pivô central tem que vir, chega da volta, ele bate lá, chega no limite, liga de volta para irrigar o contrário. Você tem um consumo maior de água, você tem que irrigar com uma frequência maior e você não tem ganho ambiental nenhum com aquela moita lá no meio. E ainda, além de tudo, você perde a área produtiva, porque é como se fosse uma fatia de uma pizza que você deixa de aproveitar. E a gente entrou em conversas com a Secretaria do Meio Ambiente e foi baixada uma instrução normativa onde você faz uma substituição. Você retira aquele capão de mato e oferece uma área anexa
ou a sua reserva legal ou a sua área de preservação permanente como contrapartida para ter um ganho ambiental. Porque o ganho ambiental existe quando elas são áreas contíguas, continuadas. Uma árvore isolada lá no meio de uma lavoura, ela é um aeroporto para o passarinho, nada mais do que isso. Ela não... E ela... Às vezes a máquina tem que dar a volta nela para fazer uma aplicação e gasta mais óleo diesel e tem um dano ambiental ao invés de um ganho. Então, esse tipo de conversa a gente tem tido muito. Isso é muito importante a gente salientar que nós temos tido essa abertura para ser ouvidos. Porque justamente, como você colocou, o produtor rural, ele não é um inimigo do meio ambiente. Nós temos hoje leis nos punindo por queimadas, Márcio. Muitas vezes o que provoca uma queimada dentro de uma lavoura é um cabo da rede elétrica que se rompe por uma falta de manutenção, algo assim, cai no meio da lavoura e põe fogo. Que responsabilidade que eu posso ter sobre uma rede elétrica? Eu, como produtor rural, eu não sou distribuidora de energia, não sou eu que dou manutenção, nem posso fazer isso. Então, assim, a gente é punido por isso. Existe muito incêndio criminoso ainda, aquela pessoa que passa na beira da estrada e vê aquele capim seco, para ir no ato, alguma coisa assim, acha bonito, risca um palito de fósforo, um isqueiro, bota fogo, entra no carro joga e vai embora uma bituca de cigarro. Joga uma bituca de cigarro. Uma bituca de cigarro. Tem até caminhões antigos que soltam faíscas pelo escapamento. Isso pode acontecer nas áreas de domínio de rodovias, que também a gente é proibido de manejar. Não pode controlar aquele mato na área de domínio, porque senão ele pode ser visto como um desmatamento. Então, muitas vezes, um próprio caminhão passando na rodovia, que tem um escapamento, uma máquina mais antiga, uma coisa assim, pode colocar fogo. E, claro, acontecem os acidentes. Mas hoje, qualquer propriedade rural que você entrar, qualquer região que você chegar, posso te abrir aqui e te mostrar meu grupo, Combate ao Fogo da Chapada das Covas, que é a região onde a gente está inserido. Os funcionários das fazendas, os produtores, todo mundo ligado o tempo inteiro, quase todo mundo tem câmeras na região, levantou uma fumaça, já dispara o alerta. Reúne todo mundo com o que a gente não tem formação de bombeiro para apagar fogo, mas o corpo de bombeiros não dá conta desse serviço. Muitas vezes eles vêm nos auxiliar, mas eles vêm nos auxiliar e não o contrário, como deveria ser. Então a gente usa pulverizadores adaptados, tanques d'água, grades engatadas em tratores. Recentemente, na nossa região, perdemos um produtor. Ele foi apagar um incêndio, ingeriu muita fumaça, ficou internado alguns dias aqui em Goiânia e faleceu aos 64 anos. Nossa. Então, assim, nós não temos esse preparo, mas nós somos obrigados a fazer isso. E como você falou, ninguém põe fogo na própria casa. Então, assim, não só esse fator do fogo, mas tudo o resto. O produtor rural, a nível Brasil, hoje, para ter acesso ao crédito, ele tem que ter reserva ambiental averbada, ter o CAR emitido, ter tá em concordância com todas as regras ambientais, senão ele não tem acesso a crédito, senão ele não consegue comercializar a sua produção. Muitas vezes a gente está sendo embargado por erros de leitura de satélite, sobreposição de CAR, sem a gente ter culpa nenhuma, sem poder comercializar seu produto, gerando esse tipo de dificuldades. Então, assim, nós dependemos do bom funcionamento do meio ambiente. Nós temos no Brasil a lei ambiental mais rígida do mundo. Nenhum país tem a preservação que o Brasil tem. E uma capacidade de avançar em produção sem desmatar mais. Simplesmente com reaproveitamento de áreas degradadas. Isso assusta o mundo. Isso assusta os concorrentes. Então, quem está lá fora está apontando o dedo, querendo que a gente faça o dever de casa que eles não fizeram, querendo que a gente seja responsável mais do que a gente já é pelo ambiente do mundo. Nós aqui sabemos o que fazemos, somos conscientes, e não existe agricultura mais sustentável do que a brasileira no mundo. Tem inveja, não tem? Tem uma invejinha, não tem? Medo. É medo. É competição. Solute está com a gente, Márcio. Fernanda, a Solute é um dos orgulhos do estado de Goiás. É a maior certificadora do Brasil e é goiana. E o certificado digital, gente, é algo que você tem que olhar com muito cuidado. Através dele, você vai fazer as grandes operações da sua vida, tanto pessoal quanto patrimonial. Então, você não pode fazer o seu certificado digital em qualquer lugar. Isso é o famoso cheque em branco, né? Você vai
permitir que pessoas que você sequer conhece façam seu certificado digital, sabe o que vai fazer com aquele arquivo. Então você não pode fazer o certificado porque recebi um e-mail aqui falando da renovação. Você tem que fazer em um local que tenha procedência. E a nossa rede de estações comerciais é especializada na questão do certificado digital. Então, se o seu certificado está vencendo ou se você precisa fazer um certificado digital, procura a nossa rede de estação comercial. Clodoaldo, o mundo tem medo do nosso potencial, né? Porque apesar dessa rígida, essas políticas rígidas de preservação ambiental, apesar das intempéries, nós somos os maiores produtores do mundo, né? Eu acredito que... Em termos de produtividade, de qualidade. Exatamente isso. Não é? É isso aí. A produtividade... Primeiro que o brasileiro ele se adapta com muita facilidade às situações. Então, nós tínhamos, no início, nas décadas de 70, 80, uma agricultura baseada no que vinha do hemisfério norte, as informações que vinham de lá. E o brasileiro começou a perceber que outras áreas, além do sul do Brasil, poderiam ser exploradas e poderiam produzir grãos. Aí veio para os cerrados. Hoje... se produz soja de alta qualidade no oeste baiano com teores de argila muito baixo, porque se aprendeu a cultivar, se fazer perfil de solo, trabalhar com plantas de cobertura. O plantio direto chegou no Brasil como uma ferramenta que não é que só nós temos, mas só a agricultura tropical é capaz de proporcionar. Nós não temos neve para nos atrapalhar. Nós conseguimos fazer 2 safras por ano na mesma área, quando tem irrigação, às vezes até 3, no mesmo pedaço de terra. O nosso grande concorrente em produção de grãos é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, muitas vezes, a gente fica olhando aqui, está chegando a hora deles plantar, e eles estão lá revolvendo terra para conseguir fazer o degelo, para poder ter temperatura suficiente para o grão deles emergir. E se atrasar isso um pouco, pode ser que chegue lá na hora da colheita, eles estão tentando colher e a neve está chegando. Então, assim, nós temos um clima e uma habilidade de nos adaptar muito grande. Então, a produtividade do Brasil hoje é muito superior acredito que está na liderança do mundo, principalmente em soja. Nós não conseguimos ainda produzir milho como os americanos produzem. Os americanos têm o recorde mundial de soja, o recorde mundial de milho, mas quando chega na média, eles perdem para a gente. Nós conseguimos ser mais constantes, conseguir ter média melhor. E como eu falei, o brasileiro consegue se adaptar a todas as situações. E nós temos espaço para crescer. Volto a repetir. Crescer sem agressão ambiental, crescer com sustentabilidade. Nós somos líderes mundiais hoje, disparado em uso de bioinsumos. Nenhum país do mundo usa um percentual tão alto de bioinsumos na produção agrícola. Nós estamos trabalhando com agricultura regenerativa, um termo até um pouco complexo para ser entendido, mas nós estamos na contramão. Hoje a agricultura brasileira está começando a buscar trabalhar com produtos biológicos e cada vez menos com o uso de agroquímicos e fertilizantes da mesma forma. Biofertilizantes. Nós temos exemplos claros aqui em Goiás, onde nós temos áreas de expansão que o gado está indo para o confinamento, o esterco está saindo do confinamento e sendo transformado em biofertilizante. Nós temos as camas de frango, dos aviários sendo retiradas, misturadas a fosfatos naturais e produtos biológicos e fazendo biofertilizante. E isso é uma transformação que o Brasil tem capacidade para fazer e assusta o mundo. Da porteira para dentro, excelentes. E da porteira para fora? Comercialização, no que precisamos avançar? Não só em comercialização, Fernanda, nós temos muito avançado a porteira para fora. Nós temos que avançar em comunicação. A gente trava uma batalha diária para conseguir mostrar essa imagem que a gente fala internamente aqui do que é o agro brasileiro. Mas é muito difícil chegar
com isso lá fora, sendo que aqui dentro tem gente que bate. Vamos dar um contra. exemplo bom, fresquinho. Agora, no lançamento da soja, né? Da festa grande, bonita que é feita, perspectiva para a safra. E aí o que repercute na imprensa é a quantidade de aviões, não é? Isso aí eu vou te falar. De aviões, né? A fazenda com tanto de avião, olha aqui. Eu tava lá, tá? Os modelos e Só que eu não fui de avião, não, vou de carro. A FACIEG estava presente conosco. Isso é impressionante. É a mesma coisa que eu falei mais cedo, o cara que olha e fala, você está trocando de caminhonete cada 2 anos. Gente, caminhonete pra gente é uma ferramenta de trabalho. Se eu pegar um carro de passeio, desmancho ele em 3 meses. A gente não tem nem estrada para rodar com isso. Então a gente precisa disso. A questão dos aviões lá foi muito interessante, porque nós fomos para uma região nova em agricultura, relativamente nova, que tem pouca estrutura hoteleira, de uma distância considerável de Goiânia, 4, 5 horas de carro para chegar até lá, andando bem. E aí como é que as pessoas iam chegar? Muitos se juntaram, teve gente do estado inteiro, muitos se juntaram, 3 ou 4, alugaram... Em Nova Crixás. Nova Crixás. Alugaram um avião e foram, porque a fazenda tem pista de pouso. A maioria das fazendas de agricultura tem, porque a gente precisa fazer pulverização aérea, já tem a pista para uso agrícola. Nós tivemos uma presença massiva de líderes políticos. Esses políticos todos praticamente chegaram de aeronaves. Menos o E alguns produtores de porte maior também têm aeronaves. E para eles, por exemplo, um produtor que planta em Rio Verde e planta em Nova Crixás, ele tem 2 propriedades com 8 horas de distância por rodovia uma da outra, ele precisa de uma aeronave para deslocar. E hoje... É necessidade, e assim, nesse caso. Exatamente. A grande maioria não é luxo. Mas é impressionante isso que você colocou. Muitas vezes a repercussão vem em cima do que nem é interessante. A máquina que estava, o conjunto de plantio, o trator, com a semeadora que fizeram o plantio, a largada do plantio, se somados os dois, vale mais do que a maior parte do valor unitário de cada um daqueles aviões que estava lá. Olha, gente, o povo filmando os aviões, e o cara era a máquina, tá vendo, Márcio? Aquele conjunto vale em torno de 4 milhões de reais, um trator e uma plantadeira. A gente compra isso e coloca muitas vezes uma pessoa que tem pouca instrução dentro para trabalhar. Você vê como o agricultor é corajoso. Vamos conversar disso já já. Uniodonto, planos odontológicos você precisa ter. Fernando, o Uniodonto também é um produto muito interessante de você conhecer para trabalhar dentro da sua empresa. Ela traz todos aqueles tratamentos odontológicos, só que no plano de assinatura mensal. Então não fica caro, fica suave, você previne eventualmente uma despesa aí extra com a parte odontológica e você consegue fazer também na modalidade coletiva. Então o valor fica bem interessante, fica baratinho. Márcio, mas como é que eu conheço a Uniodonto? Como que eu faço para ter acesso a eles? É só procurar a nossa rede de estações comerciais, você vai ter todo acesso. O Clodoaldo, eu queria assim, o nosso programa já está chegando mais para o final, a gente tem que explorar um pouco o que é a ProSoja. Né? Quais são as ações que você desenvolve? Por que eu, enquanto produtor rural, vou filiar na ProSoja? Mais uma vez eu agradeço, Márcio. Bom, a ProSoja, o nome é ProSoja, é Associação dos Produtores de Soja e Milho. No nosso caso, a ProSoja Goiás. A ProSoja, ela tem uma entidade mãe que fica com sede em Brasília, que é a ProSoja Brasil, e hoje nós somos 16 afiliadas em estados que produzem grãos. A gente tem o nome de ProSoja, mas a grande maioria dos produtores planta soja, milho, sorgo, girassol, trigo, feijão, arroz, algodão. Então são diversos cultivos, não é só soja. E quando a gente está à frente de uma entidade que batalha pelo produtor, para nós não interessa se ele está plantando soja ou está plantando gergelim. Entendeu? Então, assim, a nossa batalha é diária em defesa dos interesses do produtor de grãos, do agricultor. O grande efeito acontece em Brasília. O grande resultado aparece em Brasília. Diariamente existe um trabalho de muita atenção sobre todas as leis que estão tentando
serem implantadas, decretos que vêm, às vezes, querendo impactar sobre o setor. E a ProSoja Brasil está sempre presente, junto com a Frente Parlamentar Agropecuária, para dar o subsídio técnico, o subsídio de conhecimento do campo, para esses parlamentares trabalharem melhor as leis. Muitas vezes as leis são proposições do setor, mas a grande maioria são enfrentamentos. É a defesa do setor que é feita lá em Brasília. Quando você vai para os estados, existem as assembleias legislativas, que as coisas acontecem mais ou menos da mesma forma, numa escala diferente. E a gente tem as leis estaduais, da mesma forma nos municípios. A gente muitas vezes, por exemplo, recentemente está sendo negociada, tentou-se um projeto de lei para renegociação de dívidas de agricultores a nível nacional, com base principalmente nos do Rio Grande do Sul, mas tentou-se adequar os que passaram por dificuldades. Todos vão lembrar que, sem ser no último ano, no ano anterior, nós tivemos um período de seca muito forte, muitos produtores colheram 30%, 40% abaixo do esperado, as chuvas atrasaram, era para ter chegado final de setembro, meados de outubro, e foram chegar em novembro praticamente. E aí a gente vai atrás de tentar adequar os municípios que decretaram situação de emergência, onde o Estado que decretou, ou então como que a gente vai mostrar para quem está lá em Brasília que esse município passou por essa dificuldade. Então, muitas vezes você acha um outro formato, e esse é trabalho da ProSoja, é trabalho dos sindicatos rurais, é trabalho que a gente faz. E uma série de outras questões que a gente está sempre à frente aí para defender o produtor. Clodoaldo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da perspectiva da safra, que a gente até mencionou, porque quase sempre parece que é uma perspectiva recorde. Nossa, esse ano vai ser uma safra recorde. E, ao mesmo tempo, a gente tem a soja em baixa, né? Então, vai reagir? Como é que vai ser? O que vocês estão esperando? Então, eu vou colocar de uma forma diferente. A gente precisa que a safra seja recorde. Uhum. O setor precisa de uma safra recorde. Aí você me pergunta, mas e não vai superofertar o mercado? Não é? Porque se o produtor não colher bem, não tiver altas produtividades, muitos não vão estar na atividade no próximo ano. As nossas margens, quando positivas, estão muito achatadas. A gente vem vivendo aumentos sistemáticos de impostos sobre o setor, que tem recaído sobre o setor. Em 2026 nós vamos começar a transição da reforma tributária, e ela vai impactar no agro. Ela vai trazer mais encargos para o agro. Então, se nós não colhermos muito bem, nós vamos ter dificuldade para continuar honrando nossos compromissos. Então é o volume que vai fazer a diferença. O volume impacta em oferta e demanda, mas a oferta e demanda ela é global, ela não é local. Nós estamos com uma dificuldade de formação de preço nesse momento, porque os Estados Unidos pararam de divulgar propositadamente a progressão de safra, os resultados de colheita, como eles estão em plena colheita, se está colhendo bem, se não está colhendo, qual é o volume, qual é a perspectiva. Por que fizeram isso? Controle de Porque eles estão em guerra comercial com a China, eles não querem mostrar fraqueza. Se de repente eles falarem que vai ter uma super oferta, o mercado vai derreter mais ainda, e que o que rege o mercado de soja principalmente ainda é a Bolsa de Chicago. Milho tem movimentação na Bolsa de Chicago, mas nós temos uma movimentação mais firme na B3, então o nosso mercado local absorve muito da nossa produção. Nós temos os biocombustíveis, que têm ajudado muito na absorção dos nossos produtos, tanto o biodiesel quanto o etanol de milho e etanol de sorgo agora também. Tem muitas usinas que trabalhavam com cana, que se transformaram no que a gente chama de usinas flex, e outras que estão sendo implantadas no estado de Goiás para absorver a produção de milho. Então, assim, o mercado vai continuar ofertado, o Brasil vai continuar colocando comida, vai continuar produzindo alimento, inclusive por uma necessidade global. Nós temos a população global ainda vai crescer bastante, e ela vai precisar comer. Pignat Marcas e Patentes. Fernanda, a Pignat é uma empresa especializada em marcas e patentes.
A gente sempre bate nessa tecla. O seu nome lá do CPF é seu, ninguém tira. Agora o CNPJ não é assim, não. Se você constituiu uma empresa, você fez o registro na JUSEC, tudo bonitinho, mas você não registrou, corre o sério risco de outra pessoa fazer isso e te obrigar a mudar o nome da sua empresa. Olha que loucura. E não é só o custo de você mudar a sua fachada, é o nome empresarial. Demorou anos para construir um renome, uma reputação, já imagina do dia para a noite você ter que trocar de nome. Então não corra esse risco. E outra coisa, você tem que tomar muito cuidado. O que não falta, infelizmente, é malandro nesse mercado. Você tem que procurar uma empresa que tem idoneidade, que de fato vai fazer um serviço bem feito. A Pignat está há mais de 20 anos no mercado, é uma empresa sólida, é parceira da nossa rede de associações comerciais. Tá, Márcio, você me convenceu. Mas onde é que eu acho a Pignat? Nas nossas associações comerciais. Clodoaldo, IA no campo. O senhor falou agora há pouco das máquinas caríssimas, né, que estão aí nas fazendas. E deve ser dolorido você colocar um piloto ruim para pilotar uma Ferrari, né? Uma máquina cara daquela. Como é que está a questão da mão de obra e como é que essa mão de obra está acompanhando essa evolução tecnológica? Nós temos uma certa dificuldade. A gente tem ouvido muitos relatos de associados nossos, de parceiros nossos, amigos nossos, e a gente vive isso em casa também, que muitos dos nossos melhores funcionários, ou seja, aqueles que estão às vezes há 20, 30 anos dentro de uma propriedade, não tiveram uma base de estudo, nasceram no interior, estudaram no grupinho local, não conseguiram sequer completar o ensino fundamental, e hoje eles sentam na frente de uma tela que tem telemetria, que tem informações em tempo real de quantidade de sementes que está caindo, de quantidade de fertilizante, área plantada, velocidade de plantio, temperatura do óleo, temperatura da água. Então é muita informação. Cabine de avião. Que se piscar uma luz o cara entra em pânico. A gente precisa de mais qualificação de mão de obra, mas a gente tem uma barreira complicada hoje. Muitos preferem ficar acomodados na cidade, recebendo benefícios governamentais, vivendo com migalhas, do que conhecer uma profissão onde ele vai ser melhor valorizado. Os salários no campo estão bastante elevados e a gente, a cada ano, chega uma novidade. Hoje você consegue trabalhar na mesma área com 2, 3, 4 máquinas que elas conversam entre si. Por exemplo, se eu passo plantando com uma máquina aqui e venho com a outra em sentido perpendicular e atravessa o plantio, quando ela for chegando, ela vai desligando uma linha por linha para não deixar a semente cair onde a outra já plantou. Que chique, gente. Mas é chique, mas é caro. Pulverização. Resumiu tudo. De água e de produtos químicos na aplicação com pulverizadores. A máquina vai passando, onde ela já passou, ela vai desligando bico por bico. É um bico a cada 50 centímetros. Isso é em tempo real. E você tem todas as informações dentro do escritório, através da telemetria da máquina. Então, se o seu funcionário não obedeceu à velocidade que você determinou de trabalho, você fica sabendo e pode ir lá puxar a orelha dele. E isso não estamos nem falando da IA, que está chegando com toda a força. Nós, produtores, vamos ter dificuldade, pessoal da minha década, da minha era para trás aqui, tem uma certa dificuldade em lidar com essas coisas. Nós vamos precisar dos jovens, nós vamos precisar da formação de profissionais do agronegócio, sejam agrônomos, sejam engenheiros agrícolas ou gestores do agronegócio, que saibam lidar melhor com essa parte de informação, inteligência artificial, porque vai vir com toda a força em todos os setores, não só no nosso, mas é uma realidade que a gente não tem para onde correr. Acho que a gente pode encerrar falando da fé que o produtor tem, né? Que é enorme. Sem fé, você nem vai mexer com isso, com plantação, com cultivo, com lavoura. Eu acho que a maior demonstração de fé é a forma como nós começamos o programa aqui hoje, falando de como é o dia a dia do produtor rural. O produtor rural acorda, olha para cima, olha o solo e toma a decisão que vai plantar.
acredita no solo. Ele acredita que vai dar certo. E o produtor é um crente por natureza, ele é otimista. Por mais que ele reclame, ele é otimista, porque ele sempre pensa que no ano que vem vai ser melhor. Sempre pensa que a próxima safra vai trazer o que não veio na anterior. E essa fé que mantém a gente em pé, que mantém a gente produzindo alimentos para o mundo e não só para o Brasil. Hoje o Brasil impacta realmente na alimentação de muita gente mundo afora. Maravilha. Clodoaldo Calegari, presidente da AproSoja, muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo. Eu quero agradecer, Fernanda, agradecer o Márcio, a vocês da FACIEG pela oportunidade. A AproSoja está sempre de portas abertas, quando precisarem trocar ideia, bater um papo, será uma honra. Muito bom, né, Márcio? Vambora, né, Fernanda? Vamos a prosa nessa. foi boa, o homem entende, hein, Fernanda? Né? Muito Rapaz. bom. Eu tinha mais Por isso como é umas presidente. 15 perguntas preparadas aqui, eu vou deixar para o próximo. Obrigada. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.